Salve, salve, cebola! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma das séries que está dando o que falar atualmente, que é Rings of Power. Então, vou explicar um pouco sobre a cronologia das coisas, o que está certo, o que está errado, o que está confuso, o que está misturado. E assim, é isso. Então, vai ter spoiler ou não spoiler, porque pode ser que queiram mudar alguma coisa ou algo do tipo. Mas eu vou falar bastante sobre a série, então fica ligado, cola aí e vamos que vamos. Guys, então, a gente pensa assim que Rings of Power, quando a gente pensa em Rings of Power, a gente pensa que vai mostrar a forja dos Anéis do Poder e tudo mais, e blá blá blá, os sachê, etc e tal. Correto? Então, aí é que a gente tem um probleminha, tá? A gente tem um problemaço, eu diria até. Porque o que acontece? A gente tem uma confusão cronológica, ok? Porque tem vários eventos de Rings of Power que se passam em momentos distintos e que estão acontecendo ao mesmo tempo, ok? Mas vamos dar um panorama geral. O que se nota em Rings of Power é uma quest da Galadriel querendo vingar o irmão que foi morto por Sauron, que desde que Morgoth foi derrotado pelos Valar, né, pelos deuses desse mundo, Sauron se tornou o servo mais fiel e o servo mais leal de Morgoth, que continua tentando erguer suas legiões e destruir a Terra-média, né? E não destruir, dominar a Terra-média e corrompê-la em seu propósito. E ele é realmente o servo mais fiel de Morgoth, mesmo que ele não fosse necessariamente o mais poderoso deles. E aí o que acontece? O Sauron, né? Ele tinha sumido junto com a derrota de Morgoth, ele tinha desaparecido. A história que se passa com todos os Anéis do Poder e tudo mais, ela acontece durante a Segunda Era da Terra-média. Lembrando que o Senhor dos Anéis é no final da Terceira Era da Terra-média. E a Terceira Era teve 3019 anos. Então, a Segunda Era é pelo menos 3.000 anos antes do final de Senhor dos Anéis. Então você já pode ver que tem bastante tempo aí pra rolar, né? Porém, o que acontece? Ali pelo ano 500, a gente teve o Sauron nascendo de novo na Terra-média. E quando a gente pensa no Sauron, você pensa naquele bichão de armadura e não sei o que, ou naquele olhão, né? Só que a verdade é que o Sauron ele não era bem isso, né? O Sauron ele era um dos Maia, assim como Gandalf, assim como vários dos outros. E ele era do Aule. O Aule, se eu não me engano, era o senhor. E ele se corrompeu durante a revolta de Morgoth e de Melkor na época, né? Que ele ainda tinha esse nome. E foi junto com ele nessa quest, né? Para tentar derrubar a Terra-média, né? Tentar subjugar a Terra-média. Só que o que acontece? A gente tem, depois da guerra contra Morgoth, Númenor, que é um reino... Vamos dizer assim, você tem a Terra-média aqui. Aqui você tem a Terra-média. Aí aqui, na outra ponta, você tem a Terra dos Deuses, tá? Aqui do outro lado você tem... Opa, peraí, tá um pouco longe. Calma. Aqui você tem a Terra-média e aqui você tem a Terra dos Deuses. Digamos que Númenor seria uma ilha aqui no meio do caminho, tá? Seria aqui no meio do caminho. Então, os homens receberam como benefício, né, como presente dos deuses, essa ilha aqui no meio. E eles também receberam uma proibição de navegar para este lado. Que esse lado aqui é a Terra dos Deuses, é a Terra imortal, e ninguém deve ir para lá. Ok? Beleza? Show de bola, né? E assim viveram, né, e tiveram relações boas com os elfos por muito tempo, e tudo bem, e tudo suave, tudo tranquilo. Só que o que acontece? Ali pelo ano 500, Sauron surge de novo na Terra-média, ok? Show de bola? Até aí tá tudo bem, né? Só que aí,
é que vai começar as treta meio louca. Porque o Sauron, ele resolve enganar as criaturas, né? Ele aparece, ele ressurge na Terra-média no ano 500 da Segunda Era, tá? Lembrando que eu tô falando... Ou seja, isso é muito tempo. Papo de 5 a 6 mil anos antes de Senhor dos Anéis, tá? O Sauron, quando ele volta a crescer de novo, depois de ser derrotado, etc, pá, bola e tal, ele começa lentamente a reconstruir o seu poder. Então ele começa a acumular forças e se preparar para ter forças para um novo ataque à Terra-média, ok? Ele começa a aparecer novamente por volta do ano 1000 da Segunda Era. E aí ele vai na Terra de Mordor mesmo, padrãozinho. Lá ele constrói, perto das Montanhas da Perdição, Barad-dûr, que é a fortaleza dele, onde fica, em Senhor dos Anéis, é a torre onde fica o olhão, né, basicamente. E lá começaram a brotar exércitos massivos de orcs e trolls e outras criaturas das trevas que existiam na época que Morgoth os criou, né? E basicamente, o Sauron começou a corromper o coração dos homens, né, daquele sul. Os homens do sul, os homens que eram os Haradrim, que no Senhor dos Anéis aparecem como os caras que têm os elefantes gigantes e tudo mais. Mas apesar do Sauron ter isso, ele não estava satisfeito. E ele tenta corromper os elfos, e lá pelo ano 1500, que pros elfos não é nada, né, porque elfo é imortal mesmo, então... mais ano, menos ano, tanto faz, né? Ele se coloca numa aparência mais amigável e se torna o Lorde dos Presentes. Então ele chega e se torna amigo dos elfos, inclusive do Celebrimbor, que já aparece na série, né? E ele, que era um dos descendentes de Fëanor, que foi o cara que forjou as Silmarils, que eram gemas que brilhavam como sóis, que tinham luz assim absurda e linda, né? Mas nem todos os elfos concordavam com ele, nem acreditavam nele. Particularmente Galadriel, Elrond e o Gil-galad, que era o alto rei dos elfos dos Noldor, né? Que são os elfos. Mas basicamente, ele deu conhecimento para os elfos e como forjar os Anéis do Poder. Só que ele fez, né, de maneira oculta, ele forjou um anel adicional na Montanha da Perdição e comandaria todos os outros anéis. E os elfos, que eram mais ligados à magia e ao poder antigo, ocultaram os anéis, né? Removeram seus anéis e os esconderam. E o Sauron ficou putaço e entrou em guerra, né, e tudo mais. Mas basicamente a maioria dos anéis foi... Enquanto os elfos esconderam seus 3 anéis, os outros anéis ou foram destruídos ou foram perdidos. Que eram 7 anéis dos anãos. Sim, estou falando anãos porque eu estou falando da raça anã em Senhor dos Anéis, que é diferente de anão como pessoa com nanismo, né? E aí sim seriam anões. Os anãos são a raça anã em Senhor dos Anéis. E os outros 9 anéis tinham sido dados para os homens, né? Quando acontece essa guerra, né, a gente tem uma como é que eu posso dizer? A gente tem uma guerra, na verdade o Sauron ignora todo mundo, e os Númenóreanos começam a construir coisas na Terra-média, ou seja, os Númenóreanos não eram tão separados da Terra-média como está sendo na série. Isso já é uma diferença grande entre uma coisa e outra no contexto, tá bom? Mas basicamente ali em 1600, um anel foi forjado. Em 1500 começaram a ser feitos os anéis, em 1600 o último anel foi forjado, o Um Anel, e a fortaleza de Barad-dûr foi completada. O Celebrimbor percebe que foi enganado, eles enfrentam o Sauron, acontece a Guerra dos Elfos contra o Sauron,
E basicamente, o Sauron tomou a boa parte do mundo, só que o que acontece? No ano seguinte, um grande exército de Númenor chega, enviado por outro rei que não está vivo na série, porque era lá no ano 1700, e ele chega em Lindon, eles atacaram Sauron, Sauron foi derrotado, destruído, né? Foi derrotado, e o Sauron sumiu, né, novamente, fugiu para Mordor e ficou desaparecido, né? Então, assim, a princípio... E os anéis dos elfos ficaram escondidos e tava tudo bem. E, basicamente, em 1700, mais ou menos, o Celebrimbor morre, ok? Beleza? Então aqui a gente vai ter um pequeno salto do tempo, porque aqui eu tô falando de Celebrimbor, Origem dos Anéis e Guerra dos Elfos com Sauron, ok? Em 2250, em 2220 mais ou menos na realidade, Númenor começa a ser separada, tá? Entre os Elendili, né, que são os que têm fé, que acreditam nos Valar ainda, e que ainda aceitam os elfos e tudo mais, e os Homens do Rei, que se tornam inimigos, digamos assim, e que são pessoas que estão corrompidas pelo poder do Anel, né, pelos poderes dos Anéis que pelos homens não deixaram de ser utilizados. Então, isso, e obviamente, né, os reis que usavam esses anéis se tornaram os Nazgûl. Só que aí é que começa a dar ruim, tá? E aí a gente vai pular para 3110. Sim, estou falando de 1500 anos depois que Celebrimbor já morreu. É proibido o uso de linguagem élfica e contato com os elfos em Númenor. Em 3119 nasce Elendil, que a gente já viu na série também. Em 3209, quando Elendil tinha 90 anos, nasce Isildur. Em 3219, quando Isildur já tem 10 anos, nasce Anarion, que é irmão do Isildur e é uma pessoa importante futuramente também, tá? E vale ressaltar, em 3177, ou seja, no meio desse espaço, Tar-Palantir, pai da Miriel, tá? Se torna o 24º rei de Númenor. E ele se arrepende. E isso causa um probleminha civil, né? Assim, tem uma pequena... Vamos dizer assim, que tem um probleminha ali de conflito entre a situação dos fiéis e dos deuses e tudo mais, ok? E o que vai acontecer nessa brincadeira aí? A gente tem uma situação que acontece aqui no meio, que basicamente o Sauron ele começa a ressurgir, né? Ele começa a ressurgir e em um determinado momento, em 3255, o Ar-Pharazôn, que era conselheiro e tudo mais, né? Vai casar com a Miriel à força, tá? E vai tomar para si o trono de Númenor. E ele vai para a Terra-média, tá? Com um exército massivo, ou seja, diferente da história que a gente está vendo em Rings of Power, né, onde a gente tem essa coisa da Galadriel, a gente tem esse novo rei do sul que ficou escondido, a gente tem um monte de mistérios e coisas não necessariamente canônicas que estão sendo colocadas, mas que estão trazendo uma história interessante com alguns mistérios e algumas dúvidas, alguns questionamentos. E basicamente eles vão para a Terra-média, derrotam o exército de Sauron e levam ele cativo, levam ele como prisioneiro, tá? E o que acontece aqui? Em 3255, Ar-Pharazôn se torna o rei. 3262, Sauron é prisioneiro. 3265, Ar-Pharazôn é conselheiro real.
E entre 3262 e 3265, o Sauron se estabelece como alto sacerdote de Melkor, o Senhor das Trevas, que é basicamente o Morgoth, tá? E todos aqueles que ainda acreditavam nos Valar e que... todos aqueles que ainda acreditavam nos Valar e nos Elfos são abertamente perseguidos e sacrificados em nome de Morgoth. Nesse momento a gente tem altíssimas fugas de Númenor, né? E o Isildur foge com um fruto da Árvore Branca. A Árvore Branca ela é posteriormente derrubada e queimada no Templo de Sauron posteriormente. Basicamente o que vai acontecer? A gente vai ter um monte de situações que estão em tempos separados. Por quê? Ao mesmo tempo em Númenor a gente tem Miriel e Ar-Pharazôn, que são ano 3200 e cacetada. E a gente, na Terra-média, a gente tem o Celebrimbor ainda vivo. E a gente não vê nenhum sinal dos anéis. Então a gente não sabe se os anéis ainda estão em jogo ou não. A gente sabe que o Celebrimbor tá lá no meio, tá vivo. E isso seria 1697. Então a gente tem um gap de 1500 anos entre as coisas que fica bem confuso. Confuso não, né? Parece que eles basicamente remontaram a história, né? Pegaram um trecho que era aqui, jogaram pra cá, pegaram outro trecho que era aqui, jogaram pra cá, misturaram tudo e botaram num bolo só. Nesse sentido, qual o ponto ruim? É que vai ficar confuso pra quem tá assistindo. Vai ficar bem confuso pra quem tá assistindo. Qual é o ponto pseudo-positivo? É que eles vão contar várias histórias ao mesmo tempo, tá? Isso é um ponto bom, vamos dizer assim, né? Só que o que acontece? Os homens vão pra Terra-média e os fugitivos formam... Isildur, Anarion vão formar cidades. E respectivamente, Anor, o reino de Anor, e o reino de Gondor. Então eles vão formar os reinos dos homens na Terra-média. E o que vai acontecer? Em 3319, ou seja, um baita de um tempo depois, a gente vai ter o Ar-Pharazôn levando um exército imenso para a Terra dos Valar, onde eles eram proibidos de entrar. E por outro lado, o resto das pessoas indo para o outro lado, né, para a Terra-média em fuga. Elendil e seus filhos, né, Isildur e Anarion, chegam à Terra-média em 3319. Qual é o grande negócio? E em 3320, Gondor e Anor são formadas, tipo, um ano depois que eles chegam lá. E Umbar, que é uma cidade portuária, ela se torna uma fortaleza dos homens do rei, dos homens que eram leais ao Ar-Pharazôn. E agora eles são considerados os Númenóreanos sombrios, os Númenóreanos trevosos, né? E o que acontece, né? A gente tem um problemão aqui, novamente, na questão cronológica. Porque, claro, Númenóreanos eles vivem muito mais tempo que um humano normal. Eles vivem papo de 300, 500 anos, assim, então não tem esse probleminha de mas eles estão jovens. Não, é aparência mesmo, eles podem ser muito mais velhos que isso, eles podem só aparentar ser jovens, tá? A gente não tá falando de um humano comum, a gente tá falando dos primeiros homens da Terra-média, que são os Númenóreanos, que são mais poderosos, maiores, mais fortes, etc e tal. Qual é o grande porém aqui? A gente tem quando o Ar-Pharazôn chega na terra de Aman, que é onde fica Valinor, a terra dos Valar, né, a cidade dos Valar, os Valar dão um ponto final na situação. Eles varrem o exército de Ar-Pharazôn como se não fosse nada, como se fosse um grão de poeira, um grão de areia na praia, ou seja, realmente nada. E
Além disso, eles rompem a Terra-média e mudam o formato dela, fazendo com que ela, que antes era uma Terra plana, se torne redonda. E como é que isso acontece? Com a queda de Númenor. Númenor ficava no meio do caminho e ela parte afunda embaixo d'água, parte cai no vazio do espaço e se torna nada. Então Númenor realmente cai nessa época porque o mundo é derrubado embaixo dela e a Terra-média se torna um planeta redondo como o nosso. Daí até a situação, né? Até a situação seguinte, até a situação de guerra novamente, que é aquela grande guerra que acontece lá no comecinho de Senhor dos Anéis, naquele primeiro trechinho, a gente tem mais 120 anos, que é basicamente o que vai acontecer. O Sauron, ele refaz o exército, quando ele cai lá, ele vai invadir a Terra dos Valar junto. Só que ele cai e morre. E a partir dali, ele não tem mais habilidade de formar um corpo físico. Então o Sauron, ele faz corpos mágicos, ele faz um corpo através de magia, que é aquela armadura que a gente conhece, ela é feita de magia. Aquilo lá não é um corpo físico, não tem uma pessoa de verdade lá dentro. Tá? E ele usa, obviamente, o anel como uma forma de transportar a consciência dele. Então isso faz... E a partir daí é que o Sauron e o anel se tornam tão intrinsecamente ligados, ok? E em 3429, ou seja, 120 anos depois, 110 anos depois da formação de Gondor e Arnor, o Sauron lança um ataque para queimar a Árvore Branca e basicamente os irmãos se defendem, os elfos e os homens se unem e aí a gente vai ter Gil-galad, Elendil, o Anarion e Isildur lutando juntos. O Anarion é uma das casualidades da guerra. Tanto Gil-galad quanto Elendil falecem no combate direto, mano a mano, com o Sauron. Porém, o Isildur consegue cortar o dedo dele, né, como a gente sabe, destruindo a forma física do Sauron e vencendo a guerra de uma vez por todas. Então, o que acontece? Depois disso, a maior parte dos elfos e dos reinos élficos foram desfeitos. A gente tem o refúgio em Valfenda, que é administrado pelo Elrond. A gente vai ter o refúgio de Lothlórien, que é administrado e comandado pela Galadriel, e se não me engano pelo Celeborn, depois de um tempo. Mas o restante são as histórias que a gente já viu nos filmes de Senhor dos Anéis e no Hobbit, principalmente no livro. O filme é meio qualquer coisa, né? Mas basicamente, a gente tem uma grande, imensa diferença do tempo das histórias. E a gente tem um outro porém aqui, que parece que, de certo modo, parece que incluíram um Gandalf da vida na história, sabe? Porque o que acontece? Na terceira era é que chegam os magos, no ano 1000 da Terceira Era, entende? Então não é nem, tipo assim, seria papo de 1000 anos depois disso. Então, em termos de cronologia, a gente pode dizer que está sendo bem exótico, vamos dizer assim. Tá? A cronologia não está sendo bem respeitada, por mais que as histórias estejam sendo bem contadas, de certa maneira. Como eu não vi nada sobre os Anéis e o nome da série é Rings of Power, eu imagino que eles ainda vão mostrar alguma enganação para os anéis serem forjados e depois serem entregues, e isso vai dar um bololô no canon da história. Então, assim, a gente está vendo a história da queda de Númenor bem feita, sim, de certo modo. A gente está vendo a história
do ressurgimento do Sauron, de certo modo, também bem feita. Mas tem alguns elementos que estão perdidos, como o Celebrimbor, que está vivo 1500 anos depois. É exatamente isso, eu acho que o principal fator é o Celebrimbor estar vivo todo esse ano depois. É um rei desconhecido dos Homens do Sul que não existe, mas que é para tentar remontar um sentimento de Aragorn, né? O Aragorn adaptado, digamos assim. Então, assim, tem esses problemas são reais. E apesar de tudo isso, a série ainda tá boa. Isso é o que eu acho mais impressionante. Porque é uma história que ela gera um engajamento. Os cenários estão incrivelmente belos. Você tem tempo de se importar com os personagens, de se envolver com eles e de entender suas motivações e tudo mais. Porém, como a adaptação, ela tem problemas nítidos e claros. Ela é como se fosse uma mistura de obras cânones com um filler meio elaborado, e isso acaba gerando uma certa confusão. Então, assim, para quem lê os livros, para quem conhece a obra de Tolkien e tudo mais, desprende. Não espera que vá ser... que vai respeitar 100% a cronologia, porque já não está respeitando, tá? Mas tenta olhar... Uma ideia tenta olhar as histórias isoladas que estão sendo contadas e ver se elas estão sendo bem contadas. Por enquanto, eu acredito que sim. A Queda de Númenor está sendo muito bem contada, e eu ainda estou em dúvida sobre o propósito do Celebrimbor e onde estão os anéis no meio dessa história toda, ok? Tirando isso, acredito que é uma série muito boa. É uma série que, em termos de cronologia, o que a gente pode esperar dessa série? Eu acho que eles provavelmente vão terminar a primeira temporada com o Sauron sendo derrotado e capturado pelos exércitos de Númenor. E aí, quando eles voltarem, o Ar-Pharazôn vai dar o golpe e vai tomar o poder. E aí o Sauron, ou isso vai ser uma coisa construída ao longo da segunda temporada, com ele galgando as escalas de poder ali. E ele provavelmente, se fosse ver pela história, talvez ele já tenha forjado os anéis e já tenha sido derrotado na Aliança dos Elfos. E aí agora ele vai redistribuir os anéis que ainda estão com ele em Númenor. Tudo é campo de possibilidade, tá? Mas ele vai comprar a confiança de Númenor, sim. Ele vai usar isso contra ele, contra o povo, com certeza. E provavelmente a gente vai ter, na segunda temporada, o Sauron corrompendo Númenor e eventualmente resultando na Guerra Civil. Na terceira temporada, muito provavelmente a gente deve ver a Grande Armada, tensões em Númenor, invasão de Aman, os Númenóreanos fugindo para a Terra-média, fundação de Gondor e Arnor, e o reshaping of the world, né? O mundo sendo reconstruído e remoldado. Quarta temporada a gente deve ter o reinício das tensões, os primeiros ataques do Sauron aos homens e tudo mais, que a previsão é de 5 temporadas, né? Então a gente já vai deduzindo as coisas. E na quinta temporada a gente deve ter, muito provavelmente, a última grande aliança entre elfos e homens, que deve acabar com uma repaginação daquela grande guerra que a gente viu. A gente tem, obviamente, as figuras dessa guerra já estão ali desenhadas, mas ainda precisa dar uma clareada nisso tudo, porque tem muita coisa misturada. Tem gente que é do futuro que foi puxada para cá, tem gente que é do passado que foi puxada para cá também, e a gente precisa ver qual vai ser a utilidade disso e onde isso vai desenrolar e como isso vai acontecer. Enquanto a gente não sabe, o que nos resta é assistir e torcer toda sexta-feira para que a série continue boa. Então, guys, muitíssimo obrigado a todos vocês.
Caso eu tenha esquecido alguma coisa, ou comentado alguma coisa diferente, ou que eu tenha errado alguma coisa, comenta aqui embaixo. Vamos debater, beleza? Aparece na live, também tem o link aqui embaixo da roxinha. E vamos bater papo sobre isso, beleza? Muitíssimo obrigado a todos vocês e, como sempre, GG e até logo!